Bem, pessoal, bom dia. Aqui a aula está sendo gravada. Nós vamos falar... Na aula passada a gente falou na geometria analítica, né? Começando aí falando da equação geral da reta, né? E agora nós vamos falar da equação reduzida, né? Então tem aí um gráfico, né? Que tem um ângulo, uma reta inclinada, né, em relação ao eixo X, né, os eixos X e Y. Colocou-se um ângulo θ. Ali aonde a reta corta o eixo Y, né, aparece o menos C sobre B. E nós vamos ver que isso aí é o valor do M, né? Bom, então pegando aqui a equação geral, né, que é essa aqui, ó, AX mais BY mais C. Se eu passar para lá, né, aqui, essas flechinhas acabou saindo um pouquinho para frente, mas na prática eu vou estar passando, deixando o Y aqui, né, passando o A para lá e o C para lá, tá? Então ficaria assim, ó, BY, né, o A vindo para cá ele fica menos AX, e o C também vindo para cá menos C. Se eu dividir tudo por B, né, então a hora que eu dividir aqui por B, B dividido por B vai cancelar, vai dar 1, né? E aqui vai ficar A sobre B, né? Menos A sobre B, menos C sobre B. Então fica Y igual a menos A sobre BX, né? E menos CB. Aí tá falando assim, olha, se no lugar do menos A sobre B eu substituir por M, que depois nós vamos chamar isso de coeficiente angular, e o C sobre B por Q, eu vou ficar com essa expressão que é da equação reduzida da reta, né? Y igual a mx mais q, tá? Aí na sequência está dizendo que na equação reduzida, né, o menos b sobre a, aliás, menos a sobre b, né, é a inclinação da reta, né, ou também chamado de coeficiente angular, né, que dá o ângulo da reta. Depois nós vamos ver que isso aí também corresponde à tangente do ângulo, tá? E para a gente calcular o M, né, tem uma fórmula aí, né, tá? Aparece mais embaixo aqui, que é M igual y2 menos y1, x2 menos x1. Aí eu coloquei fazer os exercícios da tarefa. Bom, nós vamos pegar aí, que às vezes vai dar uma equação geral, né, da reta, aí pedir para você escrever a equação reduzida, né? Então nós vamos ter que fazer esse processo aqui, né? A diferença é que no lugar do A e do B e do C vai aparecer número, né? Pode ser assim, tipo 2x mais 3y mais 4 igual a 0, né? Então, nós vamos ter que passar tipo 2x para lá, vamos ter que passar esse 4 para lá, tudo trocando o sinal, claro. Depois eu vou dividir aqui, se é 3y, por exemplo, eu vou ter que dividir tudo por 3, né? Para isolar o y, vai ficar só um y, né? E aqui uma expressão que vai ter o x, e uma outra expressão aqui que é o valor de c, né? Sobre o 3, por exemplo, se eu dividir tudo por 3, né? Isso vai dar a equação reduzida. Desta forma, aquele número que estiver multiplicando o x vai ser meu coeficiente angular. E esse Q aqui é o termo independente, né, da equação reduzida. Provavelmente vai ter outros exercícios também que vai dar, tipo assim, o ponto A e ponto B da reta, né? Que vai ter os pares ordenados, né? Ponto A, 2, 3, ponto B, 3, 4, sei lá, qualquer coisa assim. E aí vai pedir para calcular o coeficiente angular dessa reta, né? Que na verdade daria a tangente, que daria até o ângulo da reta também, tá? E aí eu vou chamar, por exemplo, o ponto A de x1, y1, ponto B, x2, y2. Aí eu faço o x, né, x1, né, x1, y1, x2, y2. Eu vou fazer o segundo ponto, né, que é o y, do segundo ponto, né, menos do primeiro, né, que é a diferença y2 menos y1. E depois fazer a diferença do x, né,
o segundo ponto lá, menos o primeiro, o valor de x, né? E vai ficar no denominador. Isso, então, vai me dar o valor de m, tá? Mas a gente vai resolver os exercícios, fazer um exemplo, e vocês farão o exercício aí que eu vou estar postando na tarefa, tá? Claro que se depois alguém tiver alguma dúvida, eu deixei isso aqui para o prazo até segunda-feira, deve ser uns 4 exercícios no máximo. Então tem tempo suficiente. Qualquer dúvida, vocês poderão também perguntar na aula de amanhã, né? Ou então chamar aqui no chat ou até no WhatsApp aí, se preferir também, caso tenha alguma dúvida, tá? Não esqueçam que as respostas elas precisam ser postadas na tarefa, tá? Então, coloquem lá as respostas de cada um dos exercícios, tá? Bem, eu vou interromper aqui a gravação, né? Que é o importante da gente falar aqui dessas expressões, da equação reduzida e de como calcula o valor de m, tá? Esse m dá o ângulo que é a inclinação da reta, que é a tangente do valor desse ângulo, tá? Então, tenho aí um bom dia, tá? E se precisar, pode chamar depois.